Programa livre para todos os públicos. Bem-vindo a mais um programa Sala de Estar. Alguns recomeços são difíceis, machucam, arrancam lágrimas. Outros nos trazem a cura e um sorriso no rosto. Vamos começar hoje uma série de superação. Vamos começar hoje com a Camila Carvalho. Ela vai nos contar a história de superação dela com a alopécia. Né, Camila? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda. Obrigada. E para vocês que não sabem o que é a alopécia é uma doença autoimune e ela é causada por diversos fatores. Entre um deles é o fator emocional. E o que acontece? As pessoas perdem os pelos do corpo. E a Camila vai contar pra gente como ela foi esse período da vida dela. Como é que você descobriu que você estava com isso, Camila? Na verdade, de imediato não. Demorou 3 meses para que eu percebesse que meus cabelos estavam caindo e aí eu fui perceber que não era só na cabeça, era também na sobrancelha, nos cílios, do corpo inteiro. E aí eu fui no médico para poder ver qual que era o procedimento, né? Camila, como que foi esse processo na sua vida? Como você descobriu? Como que foi isso? Tá, de início eu percebi que os cabelos começaram a cair e que não era somente da cabeça, era do corpo inteiro, sobrancelhas, cílios. E aí eu, desesperada, comecei a procurar um médico para poder ver qual que era o procedimento, o que eu teria que fazer e tal. Então eu fui num dermatologista e ela me pediu vários exames de tireoide, outros exames de sangue. E aí foi diagnosticada a alopecia areata universal. Certo. E esse processo, até você descobrir, ele foi longo ou você rapidinho já soube o que estava acontecendo com você? Com 3 meses, eu descobri o que era. E com um ano, eu perdi todo o cabelo do corpo inteiro, mesmo com o tratamento. Na verdade, o tratamento ele não tinha como... a base principal acabar. Isso, ele não tem cura. Ele não, por exemplo, assim, ele não te dava não falava para você que você seria curado naquele momento, que seria um processo. Seria um processo. Uhum. Eu não parava, mesmo com o tratamento, ele continuava caindo. Você teve que fazer uma associação de tratamentos com psicólogo ou com algum outro profissional? Eu fiz vários tratamentos. Porque a sua foi diagnosticada como... Emocional? Emocional. Sim. Sim, E você já foi diagnosticada nessa situação já de cara ou foi um processo também que vocês foram percebendo que precisaria de uma atenção de um outro profissional? É porque os exames de sangue estavam todos normais. Então, a única resposta que a gente teve foi que seria por causa emocional, né? Então, eu comecei um processo com a dermatologista, que foi um processo que eu precisei de corticoide, eu precisei experimentar vários medicamentos para ver qual que dava a resposta melhor. Para ver qual que dava a resposta melhor. Também psicólogo, psiquiatra, né? Fiz um acompanhamento. Então, médico. você tinha uma junta médica olhando para o seu problema, né? Sim. Camila, deixa eu te perguntar, é um processo delicado, de repente você lidar com uma questão de vaidade. Nós mulheres somos vaidosas, de repente você se vê numa situação em que você não tem muita opção. Além de você ter que lidar com essa situação, como foi também lidar com o olhar das pessoas? Porque eu imagino que muitas pessoas deviam ter dúvidas. Queria que você falasse um pouquinho sobre lidar com isso. Sim. Quando eu perdi o cabelo todo, de imediato eu comecei a usar lenço, né? Aí usei vários lenço colorido, lenço estampado, e isso causou muito impacto nas pessoas, porque elas achavam que eu tinha câncer e tal. E várias pessoas me perguntavam o que eu tinha, e isso eu não tinha dificuldade em falar. Mas me doía muito quando eu passava na rua e as pessoas me cumprimentavam
E aí, quando eu olhava, elas estavam olhando para mim, falando, entendeu? E outras afastaram de mim, outras acharam que era uma doença que Contagiosa. pegava, contagiosa. E foi um processo difícil. Teve uma época que eu fazia encontro de casais e tal, e nesse período, uma das pessoas falaram que pegava e tal, e eu sentia, me doía Gente, no muito. meio religioso, né? Sim. A falta de É muito informação triste. também sobre o problema acaba prejudicando muito, às vezes, outras pessoas que estão no processo de tratamento. Né? Sim, e por eu ser uma pessoa muito conhecida, estar no centro da cidade, todo mundo me conhece, então foi muito impactante mesmo. As pessoas passavam, perguntavam o que eu tinha, e eu tentava falar, tentava explicar. Aí eu usei lenço 1 ano, e aí vi que eu não podia mais usar o lenço, porque estava me fazendo mal. E aí eu comecei a usar peruca. Aí foi que eu fui em Belo Horizonte comprar peruca e tal. Camila, eu imagino que vão partir daquilo que você sentiu com você mesma, né? Porque assim, eu amo meu cabelo. Então, acho que toda mulher gosta do cabelo dela, né? E à medida que você vai perdendo aquele cabelo, já causa uma situação muito, muito dolorida, né? A parte do princípio que você ainda não sabia o que você tinha. E depois você descobriu e ainda assim continuava perdendo Sabe cabelo. que ainda é o pior? O pior é que você tem que se curar do seu problema emocional que Era te isso que eu ia dizer. causou, né, a perca do cabelo. Você teve de lidar Ainda com teve que- várias coisas. O seu problema, o olhar do outro, né? E às vezes você fica perdida naquilo tudo porque você precisa se cuidar. E se você não focar em você, ficar focando naquilo que as pessoas pensam, vai piorar. E também, de uma outra forma, a gente não consegue deixar de olhar o outro, vendo a gente, né? Camila, assim, passou pela sua cabeça em algum momento ir para o isolamento? Porque, tipo assim, o isolamento te tirava desse confronto do olhar das outras pessoas, do julgamento das outras pessoas. E, assim, como as meninas colocaram, você tem tantas coisas para superar, lidar com mais esse problema também acaba atrapalhando, às vezes, até o processo de cura. Você já pensou isso, em se isolar nesse período? O meu isolamento foi não olhar no rosto das pessoas. Eu não conseguia mais. Então, eu passava pelas pessoas e eu cumprimentava, mas abaixava a cabeça, porque eu sabia que elas iam olhar para mim de um outro jeito. Sim. Então, eu não conseguia mais. Então, eu me escondi. Não consegui. Esse foi o meu isolamento. Não ficar em casa, quieta em casa, mas foi não conseguir, assim, enfrentar essas pessoas. Porque, na verdade, você entendeu? estava muito sofrida, né? E aí, quando a gente precisa de apoio, não encontra, dentro da gente é melhor o isolamento. Desse período, foi quanto tempo que você precisou para chegar onde você está hoje? Foram 8 anos. Gente, é muito tempo uma pessoa ficar sofrendo, né? Foram. E que eu imagino, porque eu conheço seus pais, conheço sua família, que você teve muito apoio, né? Porque eu sempre vi você, sua mãe, seu pai. A gente não tem um relacionamento assim, mas eu via você passando por esse problema, né? E eu imagino que você tenha a sorte de ter uma família que ficou do seu lado. Enfrentou isso com você, porque agora falando como mãe, a gente sofre muito vendo os filhos da gente sofrer, né? Então, eu imagino que vocês passaram por muitos problemas. Então, a minha mãe, ela ficava muito nervosa, porque ela imaginava assim, né? Como que eu ia lidar com essa situação? E eu que acalmava ela, meu pai, meu irmão, e falava, não, vai ficar tudo bem, mesmo por dentro estando assim, arrasada. É um momento da vida que a gente fica desesperada, porque é desesperador você tá ali, às vezes você acorda e tá um pedaço do seu cabelo No travesseiro. no travesseiro. Então, realmente é desesperador. É uma fase que você vai imaginar, você imagina que você não vai conseguir passar, entendeu? E aí depois que eu fui percebendo que eu só estava ficando triste, eu precisava dar uma outra, né, uma outra Guinada na vida. guinada na vida, um outro jeito de viver. Eu não podia ficar só triste com isso, né? Eu via que
que não tinha solução, às vezes mesmo eu procurando psicólogo, mesmo fazendo tratamento dermatológico, eu não estava tendo um retorno que eu precisava. Conta pra gente como foi seu tratamento. Então, eu saí aqui de Caratinga, eu ia para Manhuaçu de 15 em 15 dias e eu fazia um tratamento com uma médica chamada doutora Carla. E lá ela fez vários procedimentos até achar um que desse um resultado melhor. E aí eu comecei a tomar corticoide, oral, via oral, e aplicava na minha cabeça. Eu sentia muita dor mesmo. Agulhadas? Porque agulhadas. E o corticoide, na hora que ele entra na pele, ele entra queimando. Então, eu levava era 100, 120 agulhadas, 150 agulhadas. Eu saía de lá, assim, chorando, muito, muito triste. Porque eu precisava, além de estar daquele jeito, ainda precisava sentir dor, precisava, né? Mais dor. Mais dor. E o corticoide é um remédio que a gente sabe que ele Tem efeitos, tem um né? efeito no peso. Né? Você sofreu esse efeito? Sim, sofri muito, engordei muito, né? Eu precisava tomar todos os dias. E o corticoide, era o que era injetável, era de 15 em 15 dias. Só que aí eu parei o tratamento lá e vim para Caratinga. E comecei a fazer tratamento aqui. Foi quando eu resolvi engravidar. Aí eu resolvi engravidar. E a partir daí que eu comecei a melhorar, que foi dando um novo sentido na vida, foi que eu fui mudando o foco. O amor né? foi tendo outro caminho. Isso, não, aí O você coração da gente explode de emoção e a gente consegue colocar, às vezes, atenção na necessidade do outro. Porque agora o Miguel que precisava de você. De mim. Né? E aí, de ver, né, todos os dias aquele sorriso maravilhoso, ele me fez uma nova pessoa, que aí eu fui mudando o foco, fui dando outro sentido na vida. Né? E aí meu cabelo foi começando, aí que o tratamento começou a dar certo. Fazer efeito. Aí eu fui e tava careca ainda, usava peruca, né? E tomava remédio mesmo? Tomava remédio, tomava os corticoides. Isso teve alguma... Ele ficou tranquilo com essa... Você tomou muito corticoide. Isso Tomei. afetou ele? Afetou, mas assim, com a gravidez eu tive que diminuir bastante. Sim. Né? Mas, de compensação, você diminuiu o tratamento, mas ele foi dando mais resultados, né? Foi dando mais resultado. Aí foi que o cabelo foi começando a crescer, foi dando, né, um outro sentido. E aí cresceu do mesmo jeito que era antes, cresceu forte. E hoje, como é que é a sua vida? Você ainda continua se tratando, continua tendo algum procedimento? Sim, eu continuo com psicólogos, né, psiquiatras, porque o remédio ele vai fazendo efeito com o tempo, você vai, né, relaxando, mas eu continuo fazendo, mas o meu tratamento mesmo é eu tentar ser uma pessoa melhor todos os dias. Todo mundo precisa. É. Então não é só uma coisa que é uma busca sua. Todos nós precisamos buscar a melhora na gente. O ser né? humano, ele Isso é o ser precisa humano. disso. Algumas pessoas passam por caminhos diferentes, mas isso eu acho que é uma busca de todos, né? Mas hoje eu me permito as coisas, né? Hoje voltou o meu Que olhar, ótimo! né, para as pessoas. Hoje eu consigo cumprimentar, eu consigo sorrir novamente, né? Eu consigo... eu tenho forças hoje em dia para contar uma história e ver que é uma fase na vida, né? Que não é todo mundo que passa, eu acredito que tem gente que fica assim durante muito tempo ainda, mas existe tratamento, existe o querer, existe essa força. Camila, deixa eu te perguntar, a rede de apoio é um problema que a gente não vê sendo discutido na TV, nas mídias, não é um assunto que é muito debatido, então existe muito preconceito antes da gente saber de fato aquilo que realmente está acontecendo com a pessoa. Qual que é a importância da gente criar uma rede de apoio para poder conscientizar, ajudar para quem sofre esse problema ou para a família, porque eu imagino que para a família também seja muito difícil. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa rede de apoio. Então, em Caratinga a gente não tem essa rede de apoio, né? Porque assim, a pessoa, quando ela descobre, ela fica desorientada, ela não sabe o que fazer. Ela não tem a quem, né, recorrer. Ela não tem a quem recorrer. Tem pessoas que não têm uma família, né? Que não tem... Ou que não tem uma família estruturada, né? Então não sabe nem o que vai fazer. E passa por aquilo ali sozinho. Existe muito preconceito,
né? Existe preconceito porque até a pessoa saber, e muita gente pergunta mesmo, além do preconceito, eles te deixam, você não fica feliz com as perguntas, você não fica à vontade, é complicado você se expor, né, falar sobre o problema. Principalmente quando se envolve o emocional, né? Porque as pessoas acabam querendo saber o que te causou isso. Mas quando não é emocional, acaba virando. Porque... Aí as pessoas começam a querer saber do seu problema particular. Porque às vezes é só fisiológico mesmo, mas de tantas pessoas te apontarem ou te perceberem de outra forma, isso provoca uma destruição no emocional muito grande, né? É horrível, horrível, assim, é uma sensação de fraqueza mesmo, você não consegue prosseguir, né? Porque todo mundo te pergunta, por que você está doente? O que aconteceu? O que houve? O que aconteceu? Você está doente, isso pega, né? É complicado isso mesmo. Quando não julgam, nossa, ela já tem fase terminal de câncer, tadinha. Várias pessoas já chegaram até mim e falaram assim, para saber mesmo, falava assim, minha mãe faz quimioterapia com você lá em Muriaé. Aí eu falo, não sou eu não, mas assim, né, é porque as pessoas não têm a sensibilidade de saber que cada pessoa, ela sente aquela dor de uma maneira. Foram muitos anos que você viveu isso, mas a gente olha para você assim, por mais que ainda exista em você uma insegurança, eu acho que você está muito bem. Eu tô, porque agora assim, né, eu comecei a faculdade, fiz novos amigos e comecei a viajar. E amigos que nem sabem dessa história, né, também, que você não precisa ficar se expondo. Né? Isso. Ou até mesmo amigos que, mesmo sabendo da sua história, não quer saber o que você quer saber o que você é como pessoa, quer saber o que você é como ser humano, né? Não tem aquele preconceito, Pois mas muita gente deve estar olhando, fica louco com o seu cabelo. Queria ter um cabelo desse jeito. É mais fácil lidar, porque, né, eu tô com cabelo, eu superei. Então é muito mais fácil para mim falar agora, eu expor o problema... Do que antes, quando você estava vivendo. Né? Existe possibilidade desse problema ele retornar? Sim. Existe, então sim. É um cuidado diário. Então você não está curada. Não, é uma doença que ela não tem cura. Ela é autoimune, que ela não tem cura. E que eu preciso trabalhar o meu emocional todos os dias para que eu consiga lidar com tudo, com o que vem para mim, eu preciso ser forte. Eu acho que aí é que está o achado. Eu sei que eu preciso de ajuda. Porque as pessoas às vezes acham que o cabelo voltou, que está tudo ok, pode parar o tratamento. Né? E é um tratamento diário. Né? E não é nem você que vai saber se você está em alta, não. É aquelas pessoas que estão tratando de você. Né? Então é importante as pessoas continuarem, ainda mais quando o problema ele é psicológico. Eu acho que as pessoas têm que ser acompanhadas mesmo. Eu, por exemplo, sem nenhum motivo assim, eu faço terapia há mais da metade da minha vida. Né? Tem os momentos que para e que volta, que isso também é normal, porque às vezes a gente cansa um pouco daquela... Mas não deixa de seguir. Então, eu acho muito importante, né, que você continuar isso, para você continuar vencendo todos os dias. Mas, na verdade, o problema que causa essas coisas, ele não acaba, né? Então, você tem que aprender a conviver, a lidar com ele. É um trabalho diário. É um trabalho diário. Tipo assim, você supera uma fase, vem uma outra, você aprende a superar essa nova fase. E assim todos os dias. Todos os dias. E é o querer mesmo, é o querer estar bem, que isso que renova. E aí, me fala agora com o cabelo toda... Porque assim, né, gente? Todo mundo... Lindíssimo. Os cabelos, olha. Ai, pois é, como é bom. Eu fico pensando nessa questão, porque assim... Eu não sei, não posso falar de todas as mulheres, mas eu odeio cortar cabelo. Quando corta muito, eu fico assim, né? Arrasada. Então, isso tem muita importância pra gente. Quando eu era nova também, não gostava de cortar cabelo, não. E de repente, me veio sem um fio de cabelo. Pois é. Então, assim, é uma situação muito difícil para as pessoas ficar julgando, sabe? Então, não só o seu problema, mas qualquer outro problema, porque todo mundo tem. Né? Todo mundo. Se não tem ainda, vai aparecer problemas. A vida é assim.
Então, a gente ajudar as pessoas a superarem, respeitar a dor do outro, eu acho que a gente começa a melhorar aí. Para finalizar, Camila, você conseguiria falar pra gente hoje o que é a Camila de hoje? Hoje a Camila, ela é autêntica, é alegre, é feliz, ela é cheia de sonhos, com várias coisas ainda para alcançar, porque foi um tempo perdido, né? Agora ela precisa correr atrás para ela conseguir fazer tudo aquilo que ela pensa, que ela almeja. E como eu sempre falei, hoje em dia ninguém me segura mais. Eu faço só o que eu quero, eu Parabéns! Isso, eu viu? Eu me todos os dias, né? E eu só tenho a agradecer mesmo a todo mundo que está perto de mim. Que são pessoas que convivem, que sabem da minha história e assim, me aplaudem de pé, que ficam felizes por mim, entendeu? E é isso. Sou feliz com meu filho, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão. Adoro seu irmão. Pois é. Então, a nossa discussão não termina aqui. Se você quiser bater um papinho com a gente, manda uma mensagem, comenta no YouTube, nos segue nas páginas Facebook, Instagram, Doctum TV e tudo bem. Camila, foi um prazer tê-la conosco, viu? Obrigada. Parabéns pela sua superação. A gente sabe que é um processo contínuo, mas hoje você pode dizer que você está livre, né? Sim. Livre para poder cada vez caminhar mais solta desse problema, né? Isso. Parabéns. Obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.